Deixa eu ver aqui. Total dá 12 pessoas. Nós na última estivemos com 29. Não sei se é o aplicativo ou se o pessoal está em translado. Translado é de transporte. Vamos iniciar. O que que vocês querem? Mais uns 5 minutinhos? São 19h14 no Manda o meu. diretor aí. Fala aí, diretor. Ô, João, acho que faltou a gente botar uma ênfase para a galera no dia aí, né? Para estar assistindo, comparecendo, participando. E aí a gente está com o número reduzido. Também modificou também nossa forma. Já tem um pretexto lá para eles, né? Não participarem. Mas... Você quer tentar jogar no Meet de novo para ninguém gritar? Não, acho que não. Se tivesse, eles já tinham falado, né? Lá no grupo, ninguém falou nada. Vamos começar. Entendeu? Essa galera que tá aí, a galera boa que já tá trabalhando com a gente. Só aquele de Manaus que eu não tô vendo aqui conosco, que ele ficou bem comunicativo, sempre tá trocando ideia, né? Não tá aqui no grupo. Tá aqui conosco. Pessoal, então vamos lá, iniciando aí, comecei a gravação nesse momento para que a gente possa estar, né, compartilhando conhecimentos aqui nessa mentoria. Estão me ouvindo super bem? Está muito baixo, está muito alto, eu posso, né, consigo ouvir quase nada. Opa, espera um pouquinho, Tô ouvindo então. bem. Uma pessoa está falando que está tudo bem. Você conseguiu aumentar o seu áudio aí, meu amor, quem está falando? Rebeca, não estou ouvindo também. Não estou ouvindo, tem que ver o que está acontecendo. Vocês estão com o áudio aumentado aí? Micael, o volume tem que colocar no alto. Ah, tá ok. Ok. O áudio aqui tá ok. Vamos só confirmar essa infraestrutura aqui para a gente começar redondinho. Pessoal, confirma aí para mim, aqui tá ok. Podemos começar, Manuel, tal. Aqui em cima, quem não sabe, tem uma mãozinha que pode falar do mesmo jeito, tem os joinhas aí, ó, que dá para dar na tela, joinha, coração. Quem não soubesse, tá aí, ó, se chama reagir, ó. Reagir e a mãozinha para levantar. Rebeca tá falando, melhorou, então acho que ela aumentou lá, porque, a não ser se vocês querem que eu fale mais alto. Oi, tudo bem? Boa noite, estão ouvindo bem? Qualquer coisa Tá me ótimo. fala aí. Vamos lá, a Thay falou assim, ó, pronto, deu certo, aumentou então a Thay, obrigado, pronto, Thay. Então, mais algum vaqueiro, tá me ouvindo bem, vaqueiro? Tudo certo por aqui. Tudo certo, né? Pelo time não tem microfonia, né? A gente tem um problema grave lá no Meet sobre microfonia aqui. No Teams eu tô vendo que aqui é redondinho, né, cara? Por isso que eu trouxe até para cá pra gente testar a plataforma, né? Show. Então, vamos começar aqui, galera. Estão todos me ouvindo, né? Tudo tranquilo. Eu queria saber quem pudesse abrir o áudio aí e me falar como foi a semana passada e o que nós falamos. Só 2 ou 3 pessoas participaram semana passada e compartilharam conosco. Até porque o Henrique não estava aí, é bom que aí vão ver quem está sintonizando com a gente ou não. Abra o áudio aí, fale conosco. O que foi dado os tópicos semana passada, para a gente iniciar onde terminou. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo muito bem, Rebeca, sua linda. É que eu tô no trânsito, não sei se vai dar para ouvir direito, mas vamos lá. Eu confesso que semana passada eu não consegui estar 100%, né? Porque eu estava muito adoentada, então eu tava e não tava. Mas a gente falou bastante sobre a clareza na comunicação, né? Inclusive, a gente falou muito sobre a questão do cronograma, né? Da importância de você ter ali tudo cronometrado certinho. A gente falou um pouco sobre algumas ferramentas também, né? Essa questão do Google, da agenda. E a gente até deixou essa atividade em aberto, né? Para a gente estar fazendo esse cronograma aí essa semana. Você arrebentou. Obrigado pela sua participação. Isso mesmo, é a pergunta que está aqui de gatilho. E aí, fizeram o planejamento pessoal, fizeram o cronograma pessoal, pessoal? Fizeram, porque a primeira coisa para ter uma comunicação assertiva e uma liderança, já que eu estou com líderes aqui, é liderar o meu tempo, liderar o meu eu, liderar as minhas tarefas. Se eu não lidero eu não lidero ninguém, porque eu não vou ser exemplo para ninguém. Então, a hora que eu vou fazer, a hora que eu tenho que fazer, por exemplo, quem tem filho sabe que hora que ele tem que dar comer de 3 horas, ele tem que fazer cocô. Quem é pai e mãe, observa se o filho fez cocô, xixi, se ele tomou água, se ele comeu. Olha as tarefas que um pai tem, que um líder tem. Olha as tarefas que uma mãe líder tem. Ah, se ele dormiu direito,
Imagina se o pai e a mãe deixam pra lá. Ah, não tá comendo direito, deixa pra lá. Ah, não tá bebendo água, não tá fazendo xixi, não tem problema não, tem problema não, tem problema não. Daqui uns 3 anos ele se vira e bate meta e consegue, dá pra morrer não. Só que um filho é igual a empresa, gente. Se ele não comer direitinho, tomar água direitinho... Wellington, fala aí, meu irmão. Tá com o áudio fechado, meu lindo. Áudio seu fechou. Vai lá. Com licença aqui, galera. O que que acontece? O Gustavo no grupo tá falando, João, que não tá conseguindo entrar. Eu instruo ele a baixar o aplicativo. O Henrique me passou muito tranquilidade, que ele falou que foi muito rápido, né? O Então, Henrique, eu fui entrar pelo instrua celular aí. também, não entrou aqui, não. Tá dizendo que o link é inválido. Será que só entra com o aplicativo? Abaixa o aplicativo aí, fazendo favor, então, já que você fez esse toque aí. Vou Foi muito baixando aqui, importante. vou ver se eu consigo entrar. Se eu conseguir... Para entrar. Oi? Fala de novo Também aqui, eu ó. O seu entrou sem baixar. O Henrique disse que abaixou o minuto. Tem as opções. Baixou o minuto, tudo bem. O vaqueiro só clicou, entrou. Eu vou Não, ver, eu tive Beleza, né? que eu vou baixar. instruir aqui. Tá. Tá baixando lá. Tá baixando, né? Vamos ver lá, ela baixando lá, ela manifesta, tá, Gustavo, quando Aí, entrar. ó, o Gustavo falou que baixou, só que não tá indo. Por que só o Gustavo, né? Que coisa bem Carrega interessante, e né? volta. Eu tive que criar a conta. Falar para ele aqui. Eu vou Obrigado, instruindo vaqueiro. ele aqui. Vou instruindo ele aqui, pode continuar, João. Vai lá. Pede ele para entrar como convidado. Alguém tá ensinando ele, ó. Alguém tá ensinando ele bem legal aí, ó. Só clicar, criar conta e acabou. Beleza. Pessoal, então vamos travar na pose aqui, já que Rebeca, Vaqueiro, tá todo mundo aí. A galera tá participando. Mas o que a gente conseguiu ouvir? O que nós conseguimos ouvir semana passada, então, para a gente ter essa ideia aí? O cronograma é muito importante, pessoal. Eu não consigo, é aquilo que eu falei na semana passada. Eu preciso que vocês peguem a ferramenta, ou pelo menos coloquem no Excel, a gente tenha uma informação à vista ou informação digital. Mas eu preciso ter a minha liderança de tarefas. Eu não posso acordar todo dia e simplesmente empurrar com a barriga. Eu tenho que ter um cronograma da semana, eu tenho. O Jário está postando isso, todo mundo está postando isso. Você tem que ter um cronograma. Não aguenta ser mensal? Faz semanal. Rebequinha, pode falar, minha linda. Não, é só fazer um comentário, né, com relação a isso. Eu senti naquela última nossa reunião que realmente a gente estava tendo esse déficit muito grande lá na nossa equipe, né? Porque a gente fazia as coisas muito avulso, a gente não tinha aquela questão do horário, por exemplo. E aí a gente passou a adotar, a gente reformulou tudo, né? E a gente passou a adotar hora, por exemplo, para tudo. Agora a gente botou uma meta de a gente entrou tal hora, vamos, por exemplo, 8 horas está todo mundo na empresa. A gente tem até 8h30 para merendar, para fazer o que for. E a partir de 9 horas em ponto é colher retorno. E aí fica de 9 às 10, e aí de 10 a meio-dia, por exemplo, só ligando, ligação direta. E a gente viu que, com relação ali à nossa produtividade, aumentou 1000%, porque a gente acabou vendo ali muita coisa que a gente não fazia, porque, né, você faz uma ligação aqui, aí conversa um pouquinho, você perde o dia todo, né? Eu amei o que você está falando. Por que eu amei o que você está falando? É muito importante, meu amor, porque eu vou falar uma coisa que eu fiz com a Amanda no Paraná, ela está fazendo até hoje, estou fazendo com o Diego, estou fazendo com outras empresas aí similares de vocês. Pessoal, aqui a gente está colocando o seguinte, vai ligar de 10 às 11 ou de 11 a meio-dia, 1 hora. Antes disso, você mexe no WhatsApp. Fora isso, você não mexe no WhatsApp. O que estava acontecendo que a gente achou uns déficits muito bobinhos? Era só sentar e perceber. A gente é consultor, é especialista em liberação de crédito, a gente não é bombeiro. O cliente acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp, a pessoa vai lá e correndo responde. Ah, porque ele está online agora, ele vai responder agora. Gente, a gente é um especialista, de um consultor. A gente também tem que ter hora para responder o WhatsApp. Se a gente também não está achando o cliente, ele não está podendo te atender, tem a hora para ligar, tem a hora para responder o WhatsApp. Se você quiser usar de 9 às 10 para ligar, usa. Se você quer usar de 10 a meio-dia para recortar a imagem, usa. Mas tira 1 hora para cada coisa. Se você fizer o tempo, 1 hora para cada coisa, por exemplo, aqui no Diego que a gente conseguiu de novo e acertou, Amanda e outros lugares aí, na Carita mesmo, na época, a gente tirava segunda-feira, na parte da manhã, quem não tinha clientes agendado, era para ver os retornos e recortar as imagens da semana inteira e pegar os textos da semana inteira.
não tinha mais problema. Quando desse 16 horas, 18 horas, a gente já pegava a imagem, o texto já estava recortado, porque a gente tirou 1 hora do dia. Porque todo dia reclamava, ninguém atende de 9 às 10. Ninguém atende. A gente descobriu que aqui no Espírito Santo, estou falando que é questão cultural, lá na Gabizinha, que teve lá no talk show, a mesma coisa, a gente identificou isso. A gente identificou, Gabi, tá com dificuldade de ligar que hora? Ah, menino, aqui ninguém atende depois de 1 hora, só é atendimento mesmo. Atender o telefone, o bicho não atende. Então a gente tirou, a gente ajustou. Então, para cada estado que você está, para cada um, sinta o calor da panela. Mas o que eu vou falar para vocês? Tenha sim um cronograma para a equipe, mas tenha o cronograma do líder. Você precisa saber o cronograma da sua equipe e o seu cronograma. Se você não souber, gente, a gente realmente não transmite liderança, não passa uma liderança segura, a gente não vira uma assertividade, porque realmente vai ser solto. Pessoal, não é exército, mas se você não tiver uma pequena disciplina, uma pequena obediência, realmente fica difícil para você fazer liderança. Então, o exercício de hoje era simplesmente o quê? Baixar o Google Agenda, montar a sua agenda, entendeu? Montar a sua agenda, e depois que você montar a sua agenda, você ia montar a agenda da equipe. Então, a Rebeca está dizendo que ela já fez a dela. Mais alguém fez? Mais alguém fez? Alguém? Acho que o Diogo levantou a mão. Por favor, fala aí, meu amor. Fiz também. Por favor, me conta a sua experiência. O que eu vi de maior dificuldade, na realidade, é a gente, principalmente a questão de relatório, que a gente está muito acostumado, vendedor, em se organizar na sua própria bagunça. Então, quando você começa a se organizar de verdade, ter o horário para tudo, definir as coisas, se você não prender ali, ter um pulso firme, os vendedores vão fazendo com que você volte à prática antiga. Uma das coisas que de relatório eu já tentei fazer outras vezes, não deu certo, só que agora essa semana com o que você me passou, eu fiz exatamente igual, não quis mudar nada. Peguei o relatório ali, Ctrl+C, Ctrl+V. Essa semana já funcionou muito. Otimizou muito meu tempo, não estou sobrecarregado como eu estava antes e estou tendo mais... Parece que os clientes estão rendendo mais, né? Porque eu estou tendo um aproveitamento muito melhor. Legal, legal. Mas você implantou, foi claro, explicou para a equipe como que foi? Conta um pedaço da experiência, porque eu preciso saber como está essa assertividade. Beleza. Primeiro, eu cuidei da minha. Eu baixei o Google Agenda, peguei e organizei. Eu era bem desorganizado, ainda estou trabalhando nisso, não consigo mudar do nada, mas me ajudou bastante. E aí comecei a praticar com o pessoal. Comecei com um relatório diário no primeiro dia, a gente fez lá. Já tive uma noção mais ou menos do que o pessoal estava fazendo durante o dia de verdade na empresa, uma base de ligações ali, dando uma olhadinha. E eu comecei a perceber alguns detalhes que se eu não cobrasse nos primeiros dias, que é o normal, o pessoal não fazia, que isso é normal. Aí hoje já é uma coisa mais natural. Finalzinho do dia, todo mundo já manda seu relatório, já tem isso na cabeça, das 5h30 ali, todo mundo já começa a preparar, organiza. É uma coisa que eu implantei, os primeiros dias são mais difíceis, mas está funcionando, está dando certo, a experiência está positiva. Uma pergunta a mais, talvez algumas pessoas não fizeram, mas você fez sua agenda pessoal e mais a agenda da sua equipe? Foi isso mesmo. Primeiro eu fiz a minha, organizei a minha pessoal, porque eu queria dar um exemplo também, né? Não adiantava eu cobrar o pessoal e eu estava mais desorganizado muitas vezes do que ele. Me ajudou muito até com horários. Às vezes eu estava me atrasando muito para alguns compromissos, não relacionados à empresa, mas me ajudou 100% em tudo. Até pessoal mesmo. Hoje, até o momento, cumpri todos os compromissos. Então, na sua agenda, está lá, por exemplo, até processo seletivo, etc, etc. Para a agenda dos meninos não tem isso, tem horário de cada coisa, horário de café, horário disso, horário daquilo, correto? Isso exatamente. Lanche, publicações, que também estava muito desorganizado. Tem vendedor, e principalmente iniciante, que ele acha que se ele fizer umas 15, 20 publicações de todo jeito vai dar certo. Não, a gente separa um horário, tudo direitinho. E até as ligações também, porque eu reparei muito que já sabia, né? Mas hoje eu consegui analisar melhor. Cada vendedor ele tem um momento do dia ali que ele está mais propício para ligar. Tem pessoas que são mais diurnas e outras não. Então, eu já estou pegando um horário também específico para a pessoa. Liga nesse horário até esse horário. Eu tenho que tirar o chapéu para você, porque você realmente foi um técnico, um líder. Porque um técnico descobre se o lateral aguenta ir até na ponta do campo e cruzar, ou se ele aguenta só ir até no meio de campo. Isso mesmo. Parabéns pela iniciativa. Grandes líderes reparam os condicionamentos e, na verdade, as condições que cada liderado tem
para realizar a tarefa. Se alguém é de diurno, se alguém é de noturno, se alguém é de manhã, parabéns. Se você continuar assim, realmente a gente chama, isso na psicologia a gente chama de arquitetura comportamental, né? Que você entende a arquitetura do comportamento do indivíduo, e aí você faz ele ter uma produtividade maior. Parabéns pela sua iniciativa. Tem mais alguém no nosso grupo que teve a iniciativa como Rebeca e Diego Oliveira? Só fale aí, manifeste, porque a gente tem essa. Por favor, Paulo, Sérgio. Eu também fiz com a equipe, né? Eu também fiz a minha, né? Para também poder dar o exemplo para a equipe, porque eu não posso falar e não dar o exemplo, né? Eu fiz lá com os meninos. Eu também fiz aquela que você falou da menina que trabalha lá no Paraná, se não me engano, que ela fez lá sobre a semana. O painel, né? Isso, o painel eu também fiz, comuniquei com a minha equipe e após eu explicar para eles, conversar, eu colei no vidro lá, né, para todo mundo ver a nossa meta, o nosso objetivo, e também fiz a minha agenda, né, para poder me organizar, né, saber que tal horário eu tenho que fazer tal reunião com tal vendedor, né, dividir ali os horários, questão de entrevista, treinamento. Então, para mim ficou bacana, né, e foi até hoje, está sendo uma semana bem produtiva. Rebeca, você quer falar, minha linda? Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Contribuiu muito para a gente. Tamo junto. Rebeca, quer falar? Quero complementar, né? Por favor. Quero complementar de como é que foi essa experiência. Por exemplo, essa questão da... Eu também utilizei muito daquele modelo que vocês passaram, né, como referência para a gente. Eu senti que acabou que mexeu em todas as áreas. Por exemplo, essa questão do horário, no meu pessoal, que eu falo, foi o que eu vi que eu senti mais diferença. Essa questão de estar atendendo a todos os horários lá bonitinho, por exemplo, de tal hora ter que sair de casa, de tal hora ter que estar na empresa, por exemplo, lá na empresa, todo mundo sabe que eu moro absurdamente longe. E aí acabava que eu sempre chegava um pouco mais tarde, ou então eu chegava beirando lá a oração. E aí eu planejando tudo novamente, né? Acabou que no final deu tudo certo. Às vezes era só uma falta de organização mesmo. E aí acabou que a gente aplicou sobre todo mundo, né? Todos os vendedores, e até puxando um pouco do que foi falado com relação a estar no papel mesmo, porque, por exemplo, antes a gente utilizava daquele método de passar por WhatsApp. Não, fiz tantas ligações, negociei tantos clientes pelo WhatsApp, só que você não manda. Você, na realidade, chega no final da semana, você mandou segunda, terça, esqueceu quarta, mandou quinta, e aí e desanda, né? Porque você não mantém essa constância. Agora a gente começou a aplicar também essa questão do papel mesmo, chegou ali no final do dia, a gente senta, a gente mesmo ali entre a equipe, a gente já senta, a gente já está observando. Então, por exemplo, eu sei como que está a negociação do meu colega do lado, e a gente está se ajudando. E aí já melhorou muito também essa questão da nossa produtividade e até dos nossos retornos, né? Antes a gente tinha muita dificuldade nessa questão de agendar, porque a gente acabou percebendo que às vezes o cliente ele estava mandando muito ali na negociação, e aí acabou que a gente foi se ajudando, né? E melhorou demais essa questão tanto dos agendamentos, do nosso retorno, e principalmente da gente estar entendendo, né, como que tá a situação do outro também, porque às vezes já aconteceu de eu esquecer de alguma coisa. Por exemplo, mais cedo eu marquei uma reunião, isso aconteceu hoje, na verdade. Pela manhã, hoje foi correria demais. Pela manhã eu marquei uma ligação 4 horas que eu já nem me lembrava, porque eu não parei o dia todo, e aí uma colega minha lembrou, tu tem uma ligação agora. E aí eu já fui lá, já fui fazer, entendeu? Mas ajudou 1000% aí, esse nosso último treinamento melhorou demais a nossa produtividade. Meu bem, obrigado também. Eu vou contar um relato aqui para vocês, bem interessante, que talvez vocês vão adotar para vocês. Gustavo, eu vou te dar a oportunidade daqui a 2 minutinhos só de contar um relato aqui, tá bom? Pode ser? Valeu, meu irmão. Olha só, pessoal, em outubro de 2021, eu peguei com a Amanda, nós criamos o livro do consultor. O que era o livro do consultor, pessoal? Foi algo que a gente criou porque estava todo mundo reclamando que a memória do celular estava ruim, era muitos grupos de WhatsApp. A gente pegou as dores dos vendedores e falou assim, cara, vamos criar uma ferramenta interna. A própria Rebeca acabou de falar e que anotou. O que nós fizemos, pessoal? A gente chamou o caderno do consultor. Fizemos 10 cadernos de consultores. Cada consultor que entrava na empresa, ele assumia um caderno.
Naquele caderno tinha que estar o nome e o telefone daqueles que eles agendaram, que eu acho que vocês já fazem isso, e o final do caderno daquele dia tinha a produção dele, quantas agendas, quanto aquilo, quanto tudo. Ele tinha um book, um dossiêzinho. Tudo que ele fazia, ele anotava lá, porque memória do meu negócio, já estava cansado, o olho já estava cansado, a gente pegou as dores. Cara, eu vou contar um negócio que deu para vocês, porque que a Amanda vendeu 6.800.000 em janeiro. Vocês vão entender agora. Outubro, novembro, dezembro, a gente jogou tudo no caderno. Quando entrou em janeiro uma equipe nova, a Amanda mandou aquela equipe que chegou não fazer anúncio, ligar para todo mundo do caderno. O caderno estava mastigado. E aí perguntava, o senhor ainda tem interesse naquela casa, etc e tal? Tinha o nome da casa, era um chassi muito bonitinho. Nome da casa, interesse e quanto que tinha que dar de entrada, telefone, se veio e não veio. O cara colocava, brincava lá, etc. Aquele banco de dados que ficou nos cadernos, meus amigos, de 10 vendedores, quem chegava novo no turnover, que a gente chamava de mandar embora e voltar, maluco, aquilo a pessoa... Ligou e estava entrando gente na loja, Jorginho, Claudinha, não sei o quê. E aí aquilo foi muito bom, que estava vindo gente, era gente de casa, tudo porque a gente registrou e guardou tudo. Quem ajudou a fazer isso? O supervisor no final de todo dia, antes de ir embora, vamos passar junto aqui o caderno? Aí a pessoa passava o caderno, olhava e olhava lá, estavam as quantidades. No final do dia, o Jorginho e a Cláudia ia lá no Google, a gente tinha um Google Agenda, não, a gente tinha um Google Excel, preenchia os números de cada um e aí apresentava, a gente conseguia fazer as métricas, que é uma das coisas de hoje. Vocês entenderam que realmente é igual você mesmo disse, Rebeca, ficava solto. Se a gente não acompanhar, igual você falou, na quarta-feira já se perdeu, a gente realmente vai chegar um dia e o outro vai fazer um dia cheio de energia e para manter aquela energia não sabe por que não tem. O primeiro pilar da administração de liderança se chama comunicação clara e administração do tempo da comunicação. Aonde eu estou, aonde eu quero chegar. É isso que faz os pais, é isso que faz um ser humano quando decide abrir uma empresa, é isso que faz. Aonde eu quero chegar? Que nada mais, nada menos é o que, pessoal, que eu estou mostrando para vocês. Qual é o seu objetivo? Ou o seu propósito? Qual é a sua meta? Qual é a sua missão? E qual é o seu valor? Isso um líder tem que ter, é a comunicação que faz tudo isso. Gustavo, compartilha comigo. Obrigado pelos 2 minutos que me deu. Fala aí, Gustavo, você queria falar conosco? Gustavo? Ah, tá aí. Boa noite, boa noite. Ô, João, eu queria compartilhar, na verdade, aquele mesmo documento que eu tinha mandado, questão de acompanhamento do cliente, certo? Que eu até identifiquei lá a questão como eu posso falar, de fechamento, de retorno e tudo mais. Aquilo, na verdade, já tem um tempinho colocado aqui na nossa empresa. E esse mês, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa bem desleixada para compromisso, sou bem sincero em falar. E esse mês de março agora, eu coloquei isso como rotina, ou seja, a gente estava seguindo já, e nesse mês de março, seguindo aquilo, acompanhamento, questão de fechamento, a questão de marcação, de tudo. E esse mês, na verdade, com o Erickson me acompanhando, a gente bateu 1 milhão, eu bati 1.175.000, ou seja, brigando pelo Fera de Vendas no mês aí, top 3, viu? Tem que respeitar. Menino bonito. Ganhou um coraçãozinho meu, olha lá. Ganhou um coraçãozinho, tá? E umas palminhas também. Estou mandando as palminhas pra você. Bonito, cara. Sabe por que eu achei bonito e honesto da sua parte? Que você falou que você foi humilde, falou que você realmente era desleixado, mas você se reposicionou. Sabe o que é se reposicionar? Um carro tá meio assim, aí você se reposicionou na estrada e terminou seu caminho. Porque, vamos falar a verdade, todo líder sabe o caminho, mas não sabe como conduzir as pessoas no caminho. Todo líder sabe o caminho. Você cobrava, sabe? E não fazia, por exemplo, ou seja, queria cobrar por, na verdade, somente cobrar, e o exemplo não daria, ou seja, eu falei, pô, se eu tô pedindo pra galera fazer isso, porque eu não vou fazer? E hoje, tipo assim, eu vejo meus consultores, se eu falar assim, faz um A, tipo assim, aquele A é 2A, não é mais um, somente um, entendeu? Ou seja, eles também querem estar no mesmo ritmo, na mesma pegada que eu. Entendi. Pessoal, hoje, Rebeca quer falar mais alguma coisa, meu amor? Você tá com a mãozinha. Ah, não, perdão, vou baixar aqui. Não, eu abaixo aqui para você, deixa eu baixar, beleza. Meu amor, então, pessoal, hoje o tema é dar continuidade ao Google Agenda, dar continuidade no cronograma, mas uma coisa que todo líder ele preza é o início do mês. Qual é o planejamento da semana? Qual é o planejamento? Quem será que fez e como fez esse planejamento? Todo líder
precisa apresentar para o seu representante. Todo supervisor apresenta para o seu representante. Todo representante apresenta para o seu diretor ter ali, ó, ele controlar, ele ter uma linha de produção. Fala aí, Wellington, meu amigo. Ô, João, é só para a gente matar essa dúvida do Google Agenda, eu não sei se todos conseguiram compartilhar a sua agenda para as pessoas. Eu mesmo não consegui. Aí depois você me mandar lá um tutorialzinho como é que faz, porque minha esposa está cobrando de mim para eu mandar a agenda para ela. Pô. Eu prometi para ela e não consegui. E Não, aí super eu quero lindo. compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, vai ter uma agenda agora, até nessa mentoria serve para mim também. É que eu vou fazer com minha equipe aqui de compromisso, aí para eu compartilhar com eles, eu quero saber como é que faz isso, entendeu? Ó, eu vou Aí falar em áudio. Pois não. eu acho que algumas pessoas têm essa dúvida, mas não perguntou, com certeza. Não, eu vou falar em áudio, mas depois eu mando para vocês. Existem 3 formas. Existem você colocar o mesmo e-mail para sua esposa no celular dela, o seu e o dela, @gmail, não tem problema, você pode ter mais de uma conta Gmail, que aí ela acessa as duas, ela pode ter a dela e a sua, mas ela não vai acessar o seu e-mail, ela vai acessar a sua agenda e-mail, letra A. Letra B, tem um compartilhamento de agenda, você manda um convite para o Gmail dela, que depois é só mandar, ela aceita, aí aparece tudo para ela, tá? E o terceiro, existe só você gera um link só para ela visualizar como está a sua agenda, mas ela não edita nada na sua agenda. Entendeu? Então, quais são as diferenças? A diferença é, se você compartilhar, ela também não vai, ela só vai visualizar, mas você vai ver o que ela vai adicionar. Se você só criar o link, ela só vai visualizar, mas ela não vai conseguir ver. E se você deixar ela acessar, ela vai poder você alterar a sua agenda de lugar, talvez gerando confusão. Então, gera qualquer tipo de gosto nesse cardápio, aí depende. João, e como que eu posso fazer para a equipe? A equipe você pode criar um Gmail, equipe, @alguma coisa, e pedir que todos adicionem essa conta também, que aí todo mundo vai adicionar e vai ver essa lá. Aí quando você for adicionar alguma coisa, você adiciona para equipe, que a equipe vai saber tudo que tem lá no Google Agenda, entendeu? Você não precisa passar seu e-mail para todo mundo. Ou, por exemplo, você tem a sua esposa aí, né? Então ela faz uma agenda da Master e gera o link, aí todo mundo tem que clicar no link e ver, que aí tem alterações assim diárias. Por favor, ou ela bota sempre no grupo do WhatsApp, pessoal, agenda atualizada, segue a agenda atualizada. Aí o pessoal clica, mudou aqui, ó, nós vamos ter isso, ó, tal. Que aí ninguém mexe na agenda e só visualiza a agenda. Beleza? Entendido. Pode Daqui deixar a que eu vou pouco, fazer mas eu daqui vou a passar pouco. esse tutorial para todo mundo aí, tá? Pessoal, hoje, o nosso tema hoje, nessa correria nossa aí de conexões, etc e tal, todo diretor precisa saber qual é o planejamento. Hein, qual é o seu planejamento para o mês? O que você vai fazer esse mês? Eu duvido que nenhum diretor faz isso. Ou um representante chega para o seu supervisor e fala assim, qual é o planejamento da equipe esse mês? Paz, não sei, a gente vai tentar, não sei o quê. Hoje eu estava dando mentoria para uma empresa, ela é vocês conhecem, BNDES, vocês vão conhecer. O BNDES empresta dinheiro, correto? Vocês sabem que empresta. E o BNDES está abrindo uma franqueadazinha que vai ser uma júnior, é uma startup para ajudar a emprestar dinheiro para empresas de engenharia, máquinas, etc, etc. Não é o nosso segmento de casa e imóvel, é só para equipamentos, não sei o quê, panificação, etc. E aí eu falei uma coisa bem clara para ele, bem clara mesmo, e que vocês vão concordar comigo. Você fazer uma agenda mensal e sustentar o processo é uma coisa, você no BNDES. É uma coisa. Você fazer, aí vem ele e fala assim, eu gosto de fazer isso, já faço há anos. Olha a frase dele, hein? O Martim falou bem assim comigo. Eu já faço há anos. Primeira semana do mês eu jogo umas promoçõezinhas e disparo e aumento minha propaganda. Faz há quantos anos, Martim, isso aí? Pelo menos uns 12 anos. Você nunca mudou sua primeira semana? Não, é meu hobby. Minha primeira semana é assim. Então, você vê que ele é um líder que tem uma gestão que é com ações comerciais que a primeira semana dele ele engessou de um único planejamento. Gestores, líderes, se vocês fazem um único planejamento porque é a primeira semana do mês, sem descobrir o que o mês está valendo, o que tem naquele mês, o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no mundo, desculpa, isso se chama obsoleto. Você tem que estar antenado para você propor soluções para a sua diretoria, senhores representantes.
que a cidade de Manaus, a cidade do Ceará, a cidade de Sergipe está passando pelo não sei o quê. E aí você criar ações, criar um planejamento baseado com a cultura, com o momento. O Henrique chega assim e fala, gente, a partir desse mês pode dar meia parcela, na primeira você já pode fazer meio boleto para todo mundo. Sei lá se pode isso, estou inventando aqui, tá, pessoal? Cara, é começar já o jogo já sabendo que tem uma política comercial nova que o diretor deu. E aí você tem que montar em cima disso. E por que eu estou frisando isso de lance de primeira semana e planejamento? Eu vi que diversas pessoas não apresentaram o planejamento na segunda-feira ou no sábado. E isso para mim foi chocante. E pessoas que eu até dei treinamento. E aí me procuraram na segunda-feira, João, me ajuda a fazer o planejamento do mês. Eu tive que fazer uma entrevista total com ela, um representante. Eu falei assim, meu brother, você esqueceu, você tem que entender o que tem na sua semana, o que tem. Então, a dica de hoje, pessoal, para a gente começar, quem aqui entregou o planejamento para o Henrique, sem o Henrique perguntar? Quem aqui, qual supervisor, se tem algum supervisor aqui, entregou para o seu representante qual vai ser o planejamento para essa semana que tem um feriado na sexta, mas entregou o planejamento no sábado para começar a executar na segunda, não é entregar o planejamento no final de segunda, depois de que terminou, e começar a executar terça, quarta e quinta. Quem aqui entre nós preparou o planejamento semanal ou quinzenal? Por favor, pode se manifestar? Ih, Henrique, peguei isso. Foi mal, velho. Eu fiz o treinamento, então, perdão, eu fiz o planejamento semanal, né, juntamente com o feriado. O treinamento, o planejamento que eu montei foi de vendas, justamente com o treinamento para sexta-feira, que é o feriado, para a gente não perder um dia de trabalho, entendeu? E você é o representante, Paulão, aí? Eu sou representante, isso. Aqui em Maceió, Alagoas. E você apresentou para o Henrique qual seria a sua estratégia para o mês, para a semana, para a quinzena? Como que você montou seu planejamento? Mostrou, quer dizer? Eu não mostrei para o Henrique, né? Eu mostrei para o meu master. Eu até mandei a foto para ele no WhatsApp. Tá. Meu master está aqui com o Paulo? Você está aí, meu lindo? Leonardo, o Léo, eu acho que não está, não. Tá. O Léo te apresentou qual seria as estratégias das suas lojas, Henrique? Oi? O Léo chegou a apresentar as estratégias das lojas, tipo a do Paulo Sérgio? Não. Não mostrou. Mais alguém está com você, Paulo Sérgio, que tem junto o Léo, que tinha que apresentar esse planejamento, ou só você que teve iniciativa, ou o seu master te pediu isso? Rapaz, porque junto comigo tem alguns representantes, né? Então, porque a gente trabalha em lojas diferentes, então eu não sei se outros representantes passou. Mas eu passei meu planejamento para ele, né? Para o Léo. Depois aqui do encerramento eu posso compartilhar com você no WhatsApp. Na verdade, o que eu estou provocando a todos aqui, porque se ninguém teve essa iniciativa, a primeira dica de coração é: se aprendemos a ter a comunicação e fizemos um cronograma, a segunda dica, bateu sábado, tem que ter o planejamento da próxima semana. Bateu sábado, terminou o expediente, eu, líder, eu tenho que entender todos os fatos e dados que a gente vai apresentar daqui a pouco, o que aconteceu na semana, quanto que vendemos, quem veio, quem não veio, e você já preparar e já mostrar um planejamento para o seu master ou para o seu representante, o que vai ter na próxima semana. Próxima semana não tem feriado. Então, o que nós vamos fazer na próxima semana? É isso, porque essa semana não deu certo nisso. Se meu master não gosta que apresenta por semana os planejamentos, apresenta na quinzena, apresenta essa primeira semana, apresenta a segunda semana, faz o corte. Eu estou falando grego, está fazendo sentido para vocês que o planejamento ele tem a ver com o Google Agenda. O planejamento tem para você tentar bater a meta, que se você não planeja, você não sabe onde é. Parece até chato, mas líder, você tem que fazer esse papel. O liderado não vai planejar. Você vai adestrar com, desculpa a expressão, você vai adestrar pelo exemplo. Ele vendo uma equipe organizada, ele vendo uma equipe clara, ele vendo um planejamento claro. O planejamento deu certo. Todo mundo vai bater pau. O planejamento deu errado. Ô, galera, vamos pegar junto aqui. A gente tentou, a gente temperou, planejou. Não são todos os planejamentos, não são todos os sistemas que vão dar certo. Mas se não planejar também, por favor, senhor, ao Léus, avulso, com todo respeito a Deus Todo-Poderoso, Deus ajuda. Mas quem faz? Deus não ajuda quem não faz. Ah, mas eu estou fazendo. Eu sei que você está fazendo do seu jeito, meu filho, mas se você não souber o caminho, tá perdido, tá? Então, alguém balançou aí, queria falar, abriu o áudio rapidinho, eu tenho que sempre ver, porque aqui no Teams, como a gente está abrindo essas coisas novas.
Alguém falou? Alguém mexeu? Lucas, foi você, meu filho? Não, né? Não, não, não? Tá. Pessoal, vou passar um vídeo aqui para vocês rapidinho. O vídeo, ele tem, da última semana eu não consegui passar. Vamos ver agora. O Elton vai me falar se vai conseguir ver o áudio. O vídeo tem 1 minuto e 3 segundos. Configurações de áudio. Deixa eu ver aqui. O alto-falante, incluir o som do computador. Vamos incluir o som do computador. Tá falando aqui para incluir. Vamos lá. Incluir o som do computador. Bora. Ó, pessoal, quando vocês estiverem vendo aí, eu vou dar o play, aí vocês vão falar se estão ouvindo ou não, tá, Wellington? Você vai ser meu cara aí, alguém? Estão ouvindo? Estão vendo? Estamos vendo, mas está travado. Então, vamos de novo, da estaca 0, dar o play, iniciar, dar o play. Meu amigão, me fala agora, hein? Vou dar o play, hein? Quando você estiver vendo, você fala que eu vou dar o play, hein? Pode dar play. Vamos ver. Não existe gestão sem números. Ponto. Não existe gestão sem números. Não existe gestão sem indicadores. Jack Welch, CEO da década do século XX, né, que foi chamado o Jack Welch, da GE, ele tem uma máxima que fala: aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Então vamos lá, o que é gestão? Gestão é você, segundo Vicente Falcone, que para mim é um gênio da gestão, segundo Vicente Falcone, gestão é cobrir o gap, cobrir a lacuna. O que é cobrir a lacuna? É você fazer alguma coisa que faça com que você saia do resultado atual para o resultado da meta, com o resultado futuro. Existe uma lacuna, um gap, um buraco entre a meta e o resultado atual. Minha meta é o meu ticket médio ser R$2.000. E como é que está hoje? 1.100. Então, existe uma lacuna entre 1.100 e 2.000. A gestão é você criar um plano de ação, aloca pessoas, aloca recursos, aloca tempo, aloca energia, coloca na prioridade, e aí você faz aquele negócio acontecer. Para que você tenha esse gap, né? Conseguiu ouvir, Wellington? Consegui perfeitamente. Não existe gestão. Obrigado. Pessoal, o tema de hoje, junto com o planejamento, que eu vou passar mais detalhado, é a gente saber quem é o nosso vendedor. Semana passada eu dei um spoiler para vocês e hoje eu mostrei o Conrado falando aí bem claro, sem dados, números e indicadores, não existe, de jeito nenhum, não existe gestão. Não existe de forma nenhuma liderança. Por que eu peço isso e falo isso? Porque senão fica solto. Então, ele foi muito claro. Nós vamos criar estratégias o tempo todo. Coloca mais recurso, tira mais recurso, coloca mais gente, muda a pessoa de lugar, mas para isso precisa ter fatos e dados. E aqui eu trago uma equação simples, que eu levo isso desde a do Santander. Eu aprendi isso com um diretor do Santander, está extremamente há 25 anos, vendendo financiamento e consórcio do Santander, igual ele falou que deu um boom agora, e ele que me ensinou essa regra, e é isso que eu mais ensino a todo mundo. Quem é seu vendedor hoje, João? Quem é o recurso que você contrata? É um fato, são fatos, dados e vendas. Pega um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, meninos, ó, quem estiver vendo, ó. Vou pegar um exemplo desses rapaz aí, o Emanuel, e é fatos verídicos, tá? O Emanuel, ele teve 2 pontos positivos no dia. Quem pega esses fatos são o supervisor. O supervisor chega cedo, acompanha a chegada do vendedor, dá bom dia, boa tarde, trabalha o dia todo e anota 2 pontos positivos que ele viu do vendedor no dia 17. Chegou no horário, atencioso o dia todo. 2 pontos de melhoria, você não fala para o vendedor que ele está errado, você não fala com ele. As pessoas estão sensíveis, a sua saúde mental está na porta para todo mundo pedir. Como fala, agora todo mundo quer processar todo mundo quando fala diferente. Então, assim, fala pontos de melhoria. O nosso supervisor foi lá e verificou, que é o nosso líder, verificou que ele fala demais no telefone. E a outra coisa é que as roupas deles estavam sujas. E ele percebeu isso. Isso é um dia de vendedor, um supervisor analisando o vendedor. Anotou fatos positivos, fatos negativos. Até então, tudo bem? Está fazendo sentido aí o que eu estou falando? Eu estou falando rápido o que eu fiz? Está tudo bem? Como eu só estou olhando para a tela do PowerPoint, eu não estou vendo vocês, mas se quiserem manifestar, abram e me falem. Segunda coisa é o que a linda Rebeca falou. Hoje a gente está anotando no papel, João. Beleza.
Senhores líderes, se você quiser anotar no papel os fatos do seu vendedor naquele dia, só tem um bloquinho. Ou abrir um WhatsApp, um bloquinho de notas ali, anota, para não esquecer. Mas anota todo dia. Já tive líder que foi anotar na semana, ficou lembrando, confundiu um vendedor com outro e depois mandou uma pessoa embora errada pelo erro dele. Falha de liderança, falha de atenção do próprio líder. O Emanuel simplesmente ele foi lá e fez um anúncio. Olha só, pessoal, aonde o líder tem a sacada e tem a experiência. O Emanuel fez um anúncio. Ele teve 10 retornos, até então tudo bem. O Emanuel falou que ele teve 173 números para ligar. Espera aí, se ele teve 10 retornos, aonde teve 173 números? Manuel, você pode falar aqui um pouquinho comigo? Ah, eu tinha uns números antigos aqui, aí eu peguei todos. Ah, tudo bem, Manuel, até então tudo bem. Um dia o Emanuel falou isso, pode ser verdade, mas se for sempre, vira o quê? Mentira, pessoal. Escutem bem e vejam. Ele pegou dos 173 números e ligou para 86 números, pessoal. Até então, tudo bem, ele conseguiu falar com 86. Ligações é 86 faladas. Das 173, ele conseguiu 86. Ele agendou com 2 pessoas. Nossa, tá muito ruim mesmo. Pessoal, vamos fazer uma conta agora. Se a gente é realmente o gestor dele, para dar um feedback para ele, vamos pegar aqui que ele ligou para 83 pessoas e vamos colocar 3 minutos por pessoa? Opa, não, 3 minutos é pouco, João. Então vamos lá, vamos botar 5 minutos. 5 minutos está dando 415. Dividido por 60 minutos, que é 1 hora, ele ficou 6,9. Ele ficou 7 horas ligando, pessoal. Ele não fez um anúncio? Ele não pegou retorno? Ele não tomou café? Emanuel tá mentindo para mim com esses números aqui. Tá bom. E eu já estou contando a pedra para você. O Emanuel não atendeu ninguém naquele dia. Então, chegou o final do dia, o Emanuel já tinha 300 mil vendido, porque é 17/3. Olha como que fatos e dados contam tudo. Nossa, já era 17/3, ele chega pontual, ele vai embora no mesmo horário, ele é pontual. O telefone, ele fala demais com o cliente, então se ele fala demais, é ligações mais que 5 minutos, e ele já vendeu 300 mil. Pessoal, estão entendendo que esse é um dia de um vendedor? Para você está tudo normal, mas tem algumas pegadinhas que parecem ser mentiras, pelas horas, pelas coisas. E é importante que no outro dia ele chegue cheio de energia e você conte. Quem é o seu vendedor um dia? Aí, olha só, quando chega no final da semana, pessoal, a gente soma a semana do Emanuel. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Opa, desculpa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O gestor, o líder, ele continua reparando, ele fala bem assim, os pontos positivos do Manuel continuam o mesmo. Ah, vou acrescentar mais um aqui, que a semana ele fez isso. Os pontos de melhoria do Manuel continuam os mesmos. Ah, não, vou botar um aqui que ele vacilou, que ele arrumou briga essa semana e eu não gostei. Não, continuam os mesmos. Então, o Emanuel, ele continua uma semana com as mesmas coisas, de fatos. Os dados do Emanuel aumentam, mas ele começa a mentir de novo, porque o supervisor tem que fazer conta pelas ligações. 200 ligações vezes 5, espera aí. A semana, se são 10 horas por semana, eu trabalho 5 dias, são 10 horas de trabalho. Eu trabalho 5 vezes 10, são 50 horas. Ele ligou para 200, espera aí. Então teve hora que ele ficou à toa. Ah, mas ele fez sem anúncio. Cada anúncio é quanto? 10, 20 minutos? Multiplica. Opa, eu somo tantas horas de anúncio, mais tantas horas para anotar os retornos, mais tantas horas da semana, divido por 50 horas de trabalho, porque ele tem que almoçar, tomar café. Isso é um líder de verdade, fazendo fatos e dados, fazendo análise comportamental das pessoas. Comportamental do liderado. Agendou 2, 4 na semana inteira e atendeu 2 pessoas. Tudo bem que atendimento é variável, pode ficar 4 horas ou o dia todo. E ele vendeu 300 mil. O que está acontecendo com o Emanuel, pessoal? O que está acontecendo com o Emanuel? Eu vou abrir o áudio rápido e te perguntar a quem. Quem tem um vendedor como esse e o que você faria? Quem pode ser o representante ou líder que poderia compartilhar comigo? Esses são os fatos e dados do seu vendedor. Quem pode compartilhar comigo? Qual ação tomar? O que fazer? Quem pode compartilhar comigo? Quem está conseguindo ver? Eu estou na frente aqui, ó. Tô, né? Não, tá tranquilo aí, João. Dá para ver tudo certinho, tá? Tá. Quem pode compartilhar? Boiadeiro, Paulo. Você tem um vendedor assim, que ele está chegando a semana inteira, ele é pontual.
Isso aqui é fato verídico. Todos os exemplos que eu for dar, eu vou dar verídico e falar o que a gente fez também, etc e tal. O vendedor é atencioso, pontual, ele chega no horário, vai embora no horário, ele fala demais no telefone, ele poderia melhorar, eu não melhorei na semana. As roupas dele tá sujas a semana inteira, amarrotada. E aí ele tem aqueles números ali, já vendeu 300 mil. Alguém levantou a mão aí que eu não vi, Wellington? Não, né? Não, até agora não. Vamos lá, pessoal, participar? Talvez eles estão em Alguém, movimento aí, não sei, Wellington. tem alguém aí que vai falar, quer participar? Alguém tem um vendedor assim? Ou alguém não anota tantos dados assim? Se alguém não anota tantos dados assim, não soma a semana, tem alguma representação que não soma a semana, não soma os fatos, pode se manifestar. Pô, João, não sei fazer desse jeito. Gente, tá aqui para treinar mesmo, para aprender. Eu estou aqui para isso mesmo, para ajudar vocês, para que a gente possa ter essa técnica que ajuda muito a um banco que está há muitos anos vivo. Ô, João, Emanuel. Emanuele quer falar. Ô, pera aí, Henrique, vem aí com o falar, Emanuele. Manu, pode falar. Não, pode falar, Manu. Eu só ia acrescentar, só ia falar isso para você, que tem muitos representantes que não trabalham com essa quantidade, não mensura o número de anúncios, o número de retorno, ele trabalha no automático. Então, acho que é um dos piores erros de um representante é trabalhar sem mensurar, né? Então, eu acho que vou ser sincero, não vou generalizar, mas aqui a grande maioria trabalha desse molde, nesse modelo. Não faz um cronograma, não tem uma quantidade de anúncios, não tem a quantidade de retorno. Não metrifica, né, Henrique? E por isso que muitas pessoas aqui não nem participou, nem falou, nem questionou, porque não estou generalizando, viu, pessoal? Vai estar aberto aí para vocês falarem, mas a grande maioria não trabalha com essa mensuração de retorno, de anúncios, de ligações. Vou passar a bola para a Manu e ela vai dar um feedback aí. Vai, Manu. Oi, gente, desculpa que caiu aqui a ligação, retornei. Então, eu tenho um vendedor assim, na verdade, cerca de 15 dias, né? E ele já fez venda e eu venho acompanhando ele junto com o supervisor. Claro que também o supervisor, ele tem uma equipe de 7 pessoas e eu acabo também dando um suporte para ajudar, para não ficar todo mundo sobrecarregado. Okay. E eu percebi que toda vez que eu chego no lado desse consultor, ele disse que está anunciando, disse que anunciou. Aí eu digo, e aí, quantas ligações você fez? Eu fiz já 40 ligações agora de manhã. Aí eu digo, mas 40 ligações você já fez? Eu não vi você fazer nem 10 ligações. Ele ainda tem a cara de pau de dizer para mim que ligou. Todo momento eu na sala e aí ele não fez. Eu estou estudando uma forma ainda de dar um feedback para ele. Se você puder também me ajudar, me dar uma dica aí, porque tá difícil. Vou te dar duas. Não, vou te dar duas. Manu, obrigado por você participar, eu amei. Obrigado, Henrique, por instigar a galera. Pessoal, olha só, com esses fatos e dados na mão, eu vou dar a dica já para Manu, mas com esses fatos e dados na mão, para pensar quantas coisas a gente consegue construir se a gente somar de cada um da equipe e de toda a equipe. Sabe qual é o problema do Emanuel? Falar demais, por isso que ele está agendando pouco. Olha onde eu estou descobrindo as coisas. Tá na minha frente o painel do vendedor, o que eu tenho que melhorar nele? Tá na minha frente o que ele tá mentindo nas ligações para mim, como mentiu para Manu. Manu, sabe como que eu dou feedback? Sabe como que a gente pede para dar feedback? A Moana adotou esse mês, ela me ligou hoje, agradeceu, tal. É sentar com o vendedor, ele vai ver os dados dele. Ele vai ver os fatos dele, e aí o próprio supervisor vai falar assim, essa semana você veio de roupa suja 2 vezes? Vim. Tá acontecendo alguma coisa em casa? Tá, tô sem ferro, tô sem máquina de lavar. Eu te perguntei se você queria ajuda. Essas coisas sociais, o supervisor tem que intervir, porque ele tem que apresentar como que é o feedback, mostra para eles os fatos e dados, os números que ele apresentou versus as ações que ele teve na semana, que ele ficou de brincadeira, e pergunta para ele, para o vendedor, Manu, você pergunta assim, de boa, você ligou? Sim, eu liguei. Tem certeza? Por que seus números são esses?
Ah, porque não está atendendo. Posso fazer um jogo? Aí, por favor, pratique a liderança, não cobrança. Pratique a liderança e não cobrança. Faz uma pergunta. Eu posso pedir a outros para ligarem os seus números? Pode. Conseguiu? Ah, foi sorte. Obrigado, foi sorte. Ele não percebeu que foi trabalho. Ele não percebeu. Outra Eu coisa. já Pois não. Perdão te interromper, mas eu já fiz isso, peguei a lista dele, né, que a gente chama lá de reciclagem, e compartilhei com outro consultor, pedi para que um consultor veterano ele fizesse essa mesclagem desses clientes, e por incrível que pareça, ele conseguiu 5 agendamentos da folha do outro consultor, até que dois dos fechamentos que ele fechou, dos 5 que ele conseguiu levar em loja, o outro consultor ficou com raiva, para você ter ideia, porque disse que o cliente era dele. Então, assim, eu chamei a pessoa no canto e expliquei para ele, não é seu, porque você não falou que entrou em contato com o cliente, e teve cliente até que disse, João, que ninguém tinha entrado em contato com ele. Então, eu peguei ele na mentira e eu só não consegui criar Estou criando ainda feedback, porque eu marquei os feedbacks amanhã. Vou fazer um feedback amanhã, antes do Faz feriado. individual, por favor. Faço individual, porque aí eu já faço o planejamento individual com cada um, já para planejar a próxima semana. Lá a gente gosta também muito, assim, de ter uma organização semanal. Muito bom. Obrigado pela participação. Pessoal, a mágica está na frente de vocês. A mágica está aqui, ó. Se vocês somarem todos os dias, fazerem. Não, olha só, isso não é papel de vocês, não. É ele que tem que somar. O papel de vocês é a multiplicação. Ah, ele gastou 5 horas para ligação. O papel de vocês é análise. Análise comportamental em cima dos dados. É isso que faz a liderança. Tá, pessoal? Aí você. Deixa eu contar. Pois não, Henrique. Eu só queria pontuar que, assim, eu generalizei falando sobre a maioria não faz isso, esse monitoramento. Eu queria até perguntar ao Manu. Manu, tá me ouvindo aí? Manu? Tô ouvindo, tô aqui. Ô, Manu, você hoje tem quantos supervisores? Tenho 3 supervisores. 3 supervisores. Na semana, você cobra o quê para eles? Você cobra dos vendedores da equipe dele o quê? Eu cobro, faço um planejamento para o supervisor, ajudo também ele a fazer o planejamento dele. E desse planejamento, eu peço para que ele transmita para o consultor e o consultor fazer o próprio planejamento. Claro que o supervisor ele vai ter um planejamento para agendamento, atendimento e fechamento e ligações. Show! Agora, sabe o que está faltando, Manu? Para os seus Diga aí. supervisores bombar, isso aqui que João está passando. Sabe o que é? Monitoramento. Você vai cobrar dos seus supervisores essa quantidade de ligações, essa quantidade do vendedor Emanuel lá, quantos números ligou, quantos agendamentos fez, quantos fechamentos fez, quantos anúncios fez. Então, o que o João quer passar para vocês é que vocês estão cobrando errado. Eu vou generalizar para todos os representantes aqui. Nenhum faz essa supervisão aqui esse monitoramento dos supervisores, o cobrado dos supervisores. Pronto, tem uma equipe de 5 pessoas, bora lá. Quantos anúncios o cara fez? Quantas ligações fez? Bora estudar o que os supervisores e os vendedores estão fazendo na semana. É isso, João? Isso, não, você está perfeito. Mas, Manu, e vou acrescentar, porque você foi rica agora. Você, Rebeca, os meninos que estão participando. Olha como que você foi rica, e o Henrique complementou. Manu, tudo começa para você exigir uma quantidade de ligação, uma quantidade métrica, se lá atrás você fez o cronograma diário da pessoa. O que ele vai fazer, a hora que ele vai fazer. Se você acompanhar, monitorar, o que o Henrique falou, monitorar. Agora é hora de quê? Olhar e dar retorno no WhatsApp. Agora é hora de ligar. Você ficou na frente, você viu, o cara mentiu para você, não ligou. Não tem problema. Eu queria fazer uma pergunta rápida aqui. Todo líder que está aqui dentro está preparado e sabe que todo vendedor vai mentir ou agora, ou depois, ou toda a vida para você? Ou tem algum líder aqui que acha que não existe vendedor que vai mentir para você? Por quê? Por que eu estou falando isso, gente? Tem liderança que não entende que liderado está preparado para mentir. Não existe todo mundo de índole boa. A mentira é uma defesa do socorro.
A mentira tem a mentira pela índole, que você nasce para vangloriar, acertar. Um dia a gente pode até fazer essa terapia e mostrar para vocês o tipo da mentira. E tem a mentira pelo medo. Quem acabou de ganhar um emprego, ele quer mentir para bater a meta. Quem nunca fez essa mentirinha? E tem a omissão, que é a pessoa não saber e falar, tipo, porque ela não sabia. Mas é uma omissão. É uma mentira, uma mentira. Então, assim, o líder que não está preparado para administrar mentirinhas e reverter esse quadro em produtividade, não está preparado para ser líder ainda, porque ele tem que primeiro aprender que a mentira vira produtividade. Toda mentira vira uma produtividade, porque uma mentira gera um desafio. Uma mentira gera um desafio. Cara, você conseguiu. Não é porque isso alimenta o ego da mentira dele, eu duvido que você faça mais. Ou, se ele mentiu, faça ele fazer a matemática e pedir para ele se reposicionar. E aí você fala assim, não, esquece a mentira. Você não mentiu para mim. Vamos fazer o seguinte, faça melhor agora. Toda mentira você tem uma vantagem de ganhar algo melhor. Então, líder, você está me ouvindo agora, está sendo gravado, depois vocês vão ver. Se você quer tirar proveito, mentira é o grande chave de muita coisa. Agora, quem fica com raiva de mentira não serve para ser líder, porque todo líder está preparado politicamente para bater 2 tapinhas nas suas costas para contar mentira o tempo todo para você. Então, bora, líder, bora fazer diferente. Pessoal, não vou estourar muito tempo, não, mas deixa eu passar mais um pedacinho. Alguém quer complementar mais uma coisa? Que eu quero contar a vericidade desse caso. A vericidade desse caso é o seguinte: o Emanuel era dia 17, desculpa, era 17 ou 18, fechamos a semana do Emanuel, ele vendeu 300 mil. E aí um supervisor foi, chamou, falou que já tinha dado feedback para ele, conversado, e ele não estava com problema social mesmo, não, ele estava com preguiça de lavar, ele não usa droga nem nada. Simplesmente eu, numa conversa com ele, tomando sorvete, ele me falou: não, cara, já fiz meus 3 mil aqui, não dá para me bater minha meta esse mês, não. Eu falei: por que dá para bater sua meta, meu filho? Não, eles me pediram 500 mil, mas 3 mil já paga minhas dívidas. Vocês acreditam que ele estava preocupado com 3 mil e não estava preocupado com a meta dele, que era 500 mil? Ele não estava querendo vender mais, ele queria tirar os 15 dias de março para dar uma descansada. E era por isso que ele estava mentindo nos fatos e dados. E eu descobri isso tomando um sorvete com ele, relacionei com o meu cliente interno e soltei ele para falar a verdade para mim. E ele enganando o supervisor. Pegaram a visão, pessoal? Por que eu falei a conexão da mentira? O Emanuel, aí a gente chamou ele, eu e o Master lá, o Master, o representante, conversou ele. Gente, então eu vou pedir férias. Esses próximos 15 dias eu quero ficar mais tranquilo. Eu não quero, eu já bati minha meta, minha pessoal. Olha só. E aí eu fiquei até chateado com o representante, que ele me ameaçou. Ele falou assim: ó, meu amigo, se você não bater 500 mil, você tá fora na rua. Aí sabe o que o vendedor falou? Não, beleza, esses 3 mil já me ajuda. Eu tenho outro colega que quer que eu vou para outro consórcio dele. Olha como que ele é sólido no pensamento, nas ações. Vendedor, líder, você tem que ser o cara. E a gente não conseguiu converter, tá, pessoal? Ele estava com a cabeça fechada, que em 15 dias ele ia bater a meta dele pessoal, que ele precisava de 3 mil reais. Ele precisava de 3 mil reais para pagar as contas dele, tirar 15 dias de folga, porque tinha uma galera dele que ia tirar umas férias, não sei o quê. Olha só como tava. Então, isso aqui, gente, porque se eu não me monitorasse, a gente não tivesse esses fatos e dados. E sabe aonde perdeu o meu líder? Quando ele não pegou o fato principal, que era se relacionar com o cara para entender por que ele não queria produzir mais. Ele estava mentindo porque ele já estava com segundas intenções. Estão entendendo como é tão importante as anotações, o monitoramento, o cheiro, o faro em cima e não as hipóteses? Isso aqui salva a vida, gente. Olha só o que eles me entregam todo mês. Eles não, agora lá eu vou falar algumas representações. O Diego, a Moana entregam esse quadro aí. Estão dando para ver, pessoal? Alguém que tiver no celular vai se dar mal, mas depois eu passo para vocês. Por exemplo, uma pessoa, um vendedor. Ah, esse aqui é da HL. Da HL é uma empresa que a gente está monitorando, que é novinha. O vendedor foi lá, ó, a soma, o que ele fez no dia 20, 21, 22, os fatos e dados estão embaixo por dia, e aí tem uma grande sacada, embaixo do nome do vendedor ali, ó, o nome dele é Lucas, embaixo tem 3 semanas, ele só tem 3 semanas. Sexta-feira é o dia dele ser mandado embora, porque ele não fez nenhuma venda e trouxe tantos clientes. Por quê, pessoal? Uma das coisas que eu vou dar de sugestão é 3 semanas para um vendedor é muito tempo. Primeira semana ele entende o jogo, segunda semana ele tenta jogar o jogo, ele capenga, e a terceira é a semana dele fazer. Não deu, agradece ele na terceira semana. Ah, João, aqui em Manaus ou Sergipe é diferente, a gente dá um mês pro cara. Ah, aqui é diferente, a gente dá uma semana. Com uma semana realmente dá para descobrir uns. Mas se você anotar os fatos e dados do cara de uma semana, você vai ver por quê. Vou de novo gerar um exemplo que eu falei para o Henrique na primeira encontro que nós tivemos.
É do nosso time. O primeiro encontro nós tivemos, nós falamos o seguinte: o Rogério Ceni, jogador, não, ele é técnico do São Paulo. Ele levou o São Paulo a, eu vou chutar aqui que eu não lembro certinho, mas a 4 finais no ano de 2022. Ele é o pior técnico do Brasil. Ele fez a equipe chegar no pior momento, mas ele não conseguiu. Será que ele é o pior técnico do Brasil? Será que ele é o pior para o São Paulo? Minha opinião, João, não. Não. Por quê? Porque ele levou o time a uma final, com as peças que ele tinha, com as capangas que ele tinha, como ele fez. Ele não fez a conversão, a consequência da venda ganhando o jogo, por uma imaturidade, por uma falta de técnica de virada de mesa, por uma técnica ali que ele dormiu no ponto, mas aquele líder, ele realmente é um líder. Ele passou uma jornada, ele passou 3 semanas e fez o cara trazer vários clientes na loja. Esse é o líder Rogério Ceni, que fez o cara vir trazer na loja, trouxe, ele estava com problema de virada de mesa, apresentar o plano, criar oportunidade. Ele é o Rogério Ceni, que levou numa final de uma Copa do Brasil, trouxe um monte de possibilidades aí na sua empresa, só que não tinha dinheiro para pagar o boleto. Então a culpa é dele, a culpa está lá no anúncio. Talvez ele treinou o cara pouco falta, chutou pouco pro gol, mas ele não é um mau líder. Então, líder, você consegue descobrir com fatos e dados. Algumas pessoas talvez não sabem o que eu estou falando de futebol aqui, mas o Rogério Ceni é um técnico de futebol que coordena pessoas, que precisa tirar o melhor das pessoas para ele chegar a objetivos. E o objetivo da venda dele é ganhar títulos. Não só ganhar título, mas ganhar vitórias, ganhar um leão por dia, etc, etc, etc. Então, líder, quando eu trago esse quadro aqui para vocês, esse quadro aqui diz muita coisa, porque eu vou pegar mais uma tática que eu descobri que o Rogério Ceni está fazendo essa semana, esse ano, mas infelizmente está medindo. Ele está medindo por semana a massa corporal e o peso do jogador, porque ele aprendeu no Manchester City que se a massa corporal do jogador aumentar, ele perde velocidade de campo. Se a massa, negócio de gordo lá, ele engordar, e ele é um cara habilidoso, olha só o que eu li, ele pode continuar em alguma posição, mas não uma posição de velocidade. Vocês estão entendendo que é comportamentos e acréscimos que fazem a gente fazer o vendedor vender? Que fazem o vendedor pegar o telefone, que não é só botar um relógio igual o Leonardo DiCaprio e falar assim, eu te dou esse relógio, mas não tire o negócio o telefone do ouvido, que não é só engajamento, mas sim o que está acontecendo. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Fatos e dados está aí na frente de vocês. Um painel simples, mostra uma semana simples, uma tomada de decisão simples e uma estratégia, planejamento para a próxima semana simples. Basta o quê? Vou usar a palavra de Henrique. Monitoramento. Só isso. Se você monitorar, anotar. Ah, João, tem mais outras coisas? Incentivar, tem. Mas se você fizer o seu papelzinho de monitorar, você consegue planejar e fazer esse cara fazer muito mais. Tá fazendo sentido aí, pessoal? Ou eu tô falando muito grego, falei muito rápido? Top demais. Top. Falei demais. João, só para agregar aí na sua fala, Manda. Venda é técnica, né? Vendas são números. E você consegue identificar onde você está errando através do monitoramento. Você consegue identificar o engajamento do vendedor na sua empresa, as ligações, a quantidade de anúncios, enfim. Ou seja, a venda ela é 100% técnica. Não adianta você ir só com motivação, não adianta você ir só com a sua força de vontade. É um complemento, né, basicamente em cima da técnica. Então, você arrebentou, porque realmente as pessoas acham que é sorte, que é Deus. Não é, cara, é trabalho, é comportamento. É uma coisa que, se vocês verem meus vídeos no YouTube, no YouTube aí, no Instagram, eu trabalho demais essa loucura. Percepção auditiva, percepção visual, percepção comunicativa, comportamento, postura. Eu treino muito isso para que o outro se preocupe. Eu trabalho muito o treino de me dar 2 adjetivos e me dar 2 adjetivos e cria um relacionamento. Como assim? Cria uma história. Duvido que você não sabe nenhuma história de vaca. O cara chegou e sentou na sua mesa, nossa, que eu tenho uma fazenda, tenho uma vaca. Duvido se você não consegue criar uma história. Duvido que você não sabe treinar isso. É isso, é ciência, é técnica, em cima de dados e fatos. Hoje a gente não está falando de relacionamento. Hoje eu estou preocupado com o líder, se ele realmente consegue fazer gestão de liderança com fatos e dados.
Porque é o que o Conrado falou, se eu tenho fatos e dados, eu consigo planejar, eu consigo falar para o meu representante, para o meu máximo, que eu preciso contratar mais pessoas, eu preciso fazer impulsionamento, eu preciso achar dinheiro, mas eu tenho que ter fatos e dados do meu jogador, porque aí eu sei se eu continuo com ele e invisto mais em propaganda ou se eu tiro ele e coloco uma nova peça, mas eu preciso ter. Se eu não tiver, eu não vou para frente. Mais um exemplo rápido, pessoal, antes de fechar. O Wellington, coloca lá no outro grupo lá, que eu acho que os meninos não prepararam a apresentação, se você puder. Já falei para eles que é só semana que vem. Obrigado. Então vamos dar continuidade aqui, Henrique, só um pouquinho passando o tempo, tá, meu irmão? Só um pouquinho, mas vamos lá. Pessoal, segue aí uma imagem para vocês do que a gente comparou 3 vendedores, 3 semanas, porque a gente tinha que mandar embora. João, você faz igual o Big Brother? É assim mesmo que você faz? Pessoal, aqui são dados. Os fatos os meninos já me deram. Os fatos são muito semelhantes. Então eu ensinei a eles. Pessoal, se a pontualidade deles está boa, só vai embora às 6 horas, ninguém quer ficar depois do horário. Só assim, aqui não tem fatos, mas tem os dados para tomar decisão se alguém vai embora ou se alguém continua. E quem toma essa responsabilidade é o líder. O líder tem que ser tão pulso firme, tão sério, falar assim, Wellington, eu vou deixar os 3 por mais uma semana. Já está dando 3 semanas, mas vou deixar. O Henrique, vou deixar. Então, o Henrique aperta a mão, eu confio em você. Se você está pedindo, é porque você realmente vai fazer esse cara vender. Aí, olha os dados dessas 3 pessoas, 3 vendedores, pessoal. É uma semana de 3 vendedores, uma semaninha, e eles tinham 3 semanas de empresa, o Lucas, 3 semanas a Ketlin e 2 semanas. Se você perceber, a menina de 2 semanas fez quase mais ligações que o menino que tem 3 semanas. Verdade. É só vocês verem os dados. A menina, olha o gás, repara, ficha passada, comparecimento. O menino ficou 3 semanas para passar 2 fichas, a menina ficou 2 semanas para passar 2 fichas. Adriana e Lucas. Olha só como você compara fatos e dados e você vê, João, mas são aqueles que falam mais, que são mais descolados, etc e tal. Gente, o que a gente está aqui fazendo é um recurso produtivo, a gente tem que pensar em produtividade. São seres humanos que têm que entregar metas produtivas. Se eu ficar pensando que são seres humanos que trazem dores e sentimentos, abre uma igreja. Vocês vão ver isso gravado, depois não me processem. Se vocês acham que é para abrir uma igreja ou abrir uma filantropia de sociedade, nós vendemos, nós trabalhamos com venda, nós precisamos de produtividade. Então eu controlo números, eu não preciso ser ignorante e falta de respeito. Mas se os números não estão batendo, obrigado pela parceria, muito agradecido, você foi muito importante nessas 3 semanas, mas agora não dá. Ou, olha só, confio, feedback, Emanuele aí, olha só, pessoal, de todo o coração, vou dar um feedback para você da seguinte forma: eu confio em você, esses números podem ser maiores, podem sim, eu confio em você. Então, essa semana é sua semana e se a semana não der, se você quiser falar, é com você, vou deixar você falar. Você decide, tá, líder? Se não der, agradeço pela parceria, mas eu acredito em você que essa parceria vai ser parceria de milhões. E aí o cara vai lá e vende na última semana. Então precisava do engajamento. Por que eu boto regra de 3 semanas, pessoal? Para você não ficar com muito tempo vendedor e você já saber que já tem que ter outro. E você que tem planejamento, você sabe que tem recrutamento e seleção. Sua equipe tem que saber que tem recrutamento e seleção toda semana, que você está fazendo recrutamento e seleção, que o mundo gira, as coisas giram, nós estamos numa empresa, nós somos profissionais, é hábitos profissionais, é atitudes profissionais. Não é só uma máquina que aperta e troca óleo, não, mas a gente tem sentimento, mas o que acontece é que a vida da empresa precisa dos números, a vida da empresa, a vida de uma criança. Fala, Henrique, quer falar? É comissão, é vendas. Não, João, eu ia te fazer uma pergunta. É correto eu colocar estampado, exemplo, eu chego lá e vou fazer uma fichinha desse aí, imprimir, vou fazer um mural, imprimir, colocar lá o de todos os vendedores. Exemplo, eu tenho 10 vendedores, acabei de contratar. É certo eu fazer esse monitoramento? Falar assim, ó, todo dia vocês vão acrescentar aqui. Final do dia eu quero que vocês anotem aqui para mim. É correto eu fazer isso nível empresa? É mais que certo. Isso se chama engajamento, se chama gamification. Se você colocar uma premiação ainda, tipo assim, de quem, ó, a meta nossa é ter 300 retornos na semana. Sei lá, você criou uma meta real. Mas vai depender do número de anúncios. Meu filho, anuncia até de madrugada para você ter o tanto de retorno, que o Henrique já lançou a campanha. O Henrique colocou aqui que eu tenho que ter, sei lá, 200 ligações numa semana. Meu amigo,
se vira e fala 200 ligações faladas. O Henrique quer 200. Ah, o Henrique colocou que quer 10 agendamentos para uma semana, 2 por dia. Se vira, arruma 2. Se vira, não. Você vai ter treinamento a semana toda, só que você tem que fazer o seu papel para a meta. Aí, quando você está vendo seus números... Pessoal, eu não sei se é da sua época, mas quando você tirava... Meu professor, quando a gente tirava a prova, ele colava da lá de fora na porta da sala. Tirou 7, tirou 8, tirou 10, tirou 0! Ih, tirou 0! O único que tirou 0! Recuperação tava no mão lá na porta. Tá de recuperação. Tá aí, papai. E aí, o que acontecia? Aguçava. Nossa, bicho, minha mãe vai me matar, vou ficar reprovado, caraca. Você cria até uma competitividade com a equipe, né? Tamo junto, gente. É isso aí, não muda. A gente é uma verdadeira escola de vendas, a gente é uma fábrica de vendas. A gente fabrica o tempo todo vendedores com comportamento. Eles que não pegam a ideia. Na verdade, os líderes que têm que estar mais em cima, sendo um grande professor, monitorando ali, entendeu? Agora, o que o Henrique deu, eu aprovo em cima e embaixo. É um por todos e todos por um, entendeu? É mosqueteiro na veia mesmo. Cara, se você não fazer seu papel de 200, a nossa equipe aqui divide, são 4, 2 para cada time. Se depois reclamou, mistura. Ó, essa semana é 2 contra 2, esses 2 aqui, na outra semana é 2, na última semana ganha, todo mundo ganha, bombom, mas só se cumprir. Gente, é uma coisa que eu e a Amanda aprendemos muito legal com aquele cara que você levou aí, Alan Caçula. Ele estava online com a gente no ano de 2021, eu e a Amanda, e a gente batendo papo, e ele virou e falou bem assim: por merecimento, o vendedor tem que ganhar as coisas. Agora, também tem que ter por dor. Se não tiver por dor, ele falou uma coisa bem legal. No consórcio é assim, meu irmão. Se não tiver por dor, só festa, ele acha legal demais. Então, é aquilo, vendedor bonzinho, ele falava muito isso, não vende não. Então, assim você gera uma competitividade, gera uma agressividade, não maldosa, mas uma agressividade de querer estar próximo aos colegas, entendeu? Tá próximo aos colegas. Eu concordo e acho que você tem que colocar, sabe o quê? Harry Potter ensina isso. Harry Potter é a maior escola de vendas do mundo. Todo mundo contra todo mundo para salvar. No final, eles se juntam um pouquinho, mas depois gera competitividade de novo. É o Harry lá da como que é? Sonserina contra não sei quem, contra não sei quem. Cara, é a escola de vendas. É quem sabe mais vendas. O Harry Potter era um mágico mais bambambam, mas era quem? Era tipo, era você, Henrique, o Harry Potter, ou o Washington, ou o Hélito, desculpa, que tá lá, que eram os caras que vendiam muito, que o pai tinha muita mágica, mas ele tinha que labutar fortemente ali para tentar continuar sendo o melhor mágico. Você tá entendendo? Com as melhores coisas. Então, meu irmão, eu acho que você tem que fazer, tá? Eu acho que você precisa fazer. Pessoal, então aqui, ó, mais um aqui, eu encerro por hoje. Muito obrigado. Semana que vem a gente vai pegar firme, Wellington, no lance do planejamento, tá? Planejamento, porque eu quero eu quero terminar o mês com o quê? Comunicação assertiva, tá gravado aqui. Cronograma e planejamento do líder, que é o Google Agenda. Depois, planejamento da equipe e planejamento para o representante, para o Master, para o Henrique. Esse planejamento, e nada melhor do que fatos e dados para tomada de decisão. A gente consegue chegar a uma linha de inicial de liderança. Depois a gente entra nas terapias de o que é o líder, como o líder se comporta, o que o líder faz, quais as dicas. Tudo bem para vocês? Está fazendo sentido essa linha de metodologia ou vocês querem dar uma alternada? O que vocês pensam aí? Inclusive, João, acho da hora a gente fazer uma atividade para eles, quem participar da aula do planejamento, colocar eles para fazer um planejamento para ser apresentado para o master dele, o diretor deles, né? E aí o diretor e os masters vão dar uns feedback de como que foi esse planejamento deles. Aí, exercitando é muito bom. Semana que vem, então, a gente apresenta que o planejamento precisa ter objetivo, meta, missão e valores. Aí eles vão apresentar cronograma, o que vai ter, como fazer, quem vai fazer, a hora que vai fazer. A gente apresenta, depois dá como missão para eles. Fechou. Ô, João, inclusive eu quero fazer também uma atividade de desenvolvimento para as pessoas que querem se tornarem representantes. E hoje eu também estou fazendo um monitoramento muito interessante, que é acompanhando a quantidade de vendas que eles estão produzindo, cada representante. Inclusive, eu fiz lá com Montes Claros, já comecei a fazer algumas operações, e eu estou sentindo que tem muitos representantes abaixo da média. Então, eu quero fazer esse acompanhamento detalhado, mandar para cada master, né? Porque